Muito boa tarde, oração ação em mais um encontro, mais um final de tarde de estudos, de reflexões, de encontros, um oásis de encontros no meio de tantos desencontros que povoam nossas vidas. Muito bom termos decidido hoje estarmos juntos. Hoje vamos tratar de um tema específico que mexe muito com a curiosidade das pessoas, porque todas as pessoas, todas as culturas têm representações das divindades, das entidades espirituais, dos deuses. Cada cultura tem a sua mitologia e concebe, vamos dizer assim, cada um de nós cria Deus à nossa imagem e semelhança. Vocês já perceberam isso? Os homens criam um Deus de iras, invejas, traições, como na mitologia grega, disputas de todo tipo, sentimentos os mais humanos. Será isso o espelho da realidade? Claro que a realidade espiritual é multifacetada, tão multifacetada quanto é a realidade dos espíritos encarnados. Como não seria a realidade espiritual tão diversa quanto nós mesmos, se ela é formada exatamente por nós quando deixamos o corpo? Só poderia ser. Se aqui embaixo cada família, cada local de trabalho é uma diversidade fabulosa, evidentemente lá em cima também será assim. No ônibus, um serial killer pode sentar ao lado de um espírito muito espiritualizado, de um missionário. Nada impede. Não é assim? E alguém imagina que após a morte os dois vão conviver lado a lado, vão viver numa mesma vibração? Claro que não. Porque a pátria espiritual é a pátria da sintonia, da vibração. Os seres se unem de acordo com o seu padrão energético. Convivências de seres elevados com seres primitivos só ocorrem em processos de aprendizado, em processos de cura, em processos de resgate. Claro que os espíritos de luz vão até as regiões de trevas intensas, mas sempre para prestar serviço, não para morar, não para residir nesses lugares. Alguns pensam, baseados nessas concepções humanizadas dos espíritos, dos santos, dos deuses e do próprio Deus, que após a morte, deixado o corpo, nós encontraremos com Deus. Será que é assim? Será que após a morte teremos um encontro, uma audiência, uma reunião com o Pai? Isso não seria supor que Deus tem um corpo como nós, habita um lugar como nós, com móveis, com disposições, uma cidade como nós? Isso não seria
criar Deus à nossa imagem e semelhança? Será que nós temos esse poder? Ou é apenas a expressão da nossa própria limitação, a nossa mente, para conceber Deus, precisa instalá-lo num corpo, num trono, num sexo, numa raça? Não parece que deve ser assim? Claro, nenhum de nós tem uma noção precisa da natureza íntima de Deus. Mas podemos avançar baseado nas informações dos próprios Espíritos. É o que vamos fazer hoje. Vamos lá? Questões número... Vamos ver. Questões número 244 a 244b. Do capítulo A Vida no Mundo Espiritual, capítulo 6 de O Livro dos Espíritos. Um fabuloso livro. Nós recomendamos a leitura, o estudo, sozinho, em grupos, sob monitoria, da forma que lhe for possível, mas estude esse livro. Responde inúmeras perguntas. Literalmente, são 1019 perguntas que os espíritos respondem ao próprio Allan Kardec, um espírito também muito lúcido, muito sistemático, muito organizado. Vale a pena conhecer. Hoje, as perguntas são as seguintes. 244. Os espíritos veem Deus? Olha só. Somente os espíritos superiores veem e compreendem Deus. Os espíritos inferiores apenas sentem e pressentem a sua existência. Lembramos aqui que Jesus, no Sermão do Monte, considerado por quase todos o coração do Evangelho, numa das bem-aventuranças, que são o início do Sermão do Monte, Jesus fala assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bate completamente com essa resposta. Os espíritos veem Deus? Somente os espíritos superiores veem e compreendem Deus. Mesmo assim, essa resposta induz certamente muitos de nós a pensarmos que essa visão de Deus é uma visão tão individualizada quanto nós concebemos qualquer outro indivíduo. Com seu corpo, com seu lugar no espaço, com sua casa, com sua cidade, seu planeta, o que seja. E se essa pureza de coração for devida à revelação trazida por João ou por Jesus através de João, de que Deus é amor? Não haverá uma sintonia dessa resposta dos espíritos com a revelação de Jesus? Ora, se Deus é amor e o reino de Deus está dentro de nós, os espíritos verão a Deus quando forem puros de coração, porque tirarão do seu coração, que simboliza o amor, limparão do seu amor todas as primitividades, todos os egoísmos, os apegos, os domínios, os ciúmes.
Quando nós tivermos puro coração, quando nós purificarmos nosso coração, nós encontraremos o Deus em nós, o amor em nós. O que você acha disso? Por muitos lados vem a mesma revelação. Nós temos uma fagulha de luz deixada pela luz suprema do Criador. Vós sois deuses, disse o profeta e confirmou Jesus. Deus é amor, portanto nós somos amor. O amor de Deus é a nossa fagulha divina. Como nossas concepções de amor estão misturadas com posse, domínio, com apegos, com falsas identidades do tipo: eu amo meu time de futebol, eu amo tomar sorvete, eu amo a cor azul, eu amo todos esses apegos, todas essas materialidades. Quando nós purificarmos o nosso amor de todos esses apegos e essas materialidades, nós enxergaremos o amor puro. E o amor puro é Deus. Veremos a Deus quando purificarmos nosso coração. Esse foi o anúncio de Jesus. Fica aí para análise de cada um. Questão número 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite alguma coisa, como ele sabe que isso vem de Deus? Isso é verdade. Muitos espíritos se dizem tolhidos ou autorizados por Deus para fazer tal ou qual coisa. Como sabem eles que essa proibição ou essa permissão vem de Deus? Pergunta Kardec. E a resposta é a seguinte: o espírito inferior não vê Deus, mas nem por isso deixa de sentir a sua soberania, a sua ordem, a sua lei. Assim, quando uma coisa não pode ser feita e uma palavra não pode ser dita, ele sente uma espécie de intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. O próprio homem não tem pressentimentos que são como advertências secretas para fazer ou deixar de fazer alguma coisa? Quem nunca sentiu isso? Não é verdade? Com os espíritos acontece o mesmo, mas em um grau superior, uma vez que eles, por possuírem uma essência mais sutil que a dos encarnados, podem receber melhor as advertências que vêm de Deus. Muito interessante, não é? Pergunta número 244B. A ordem que proíbe ou permite um espírito inferior de fazer alguma coisa é dada diretamente por Deus ou ela vem por intermédio de outros espíritos? A resposta é a seguinte: a ordem não vem diretamente de Deus. Para se comunicar com ele é preciso ser digno disso. Deus transmite suas ordens através de espíritos mais elevados em perfeição e instrução. Aqui nós lembramos uma passagem lindíssima do maravilhoso livro Paulo Estevão, na nossa concepção o melhor romance espiritual, pelo menos o melhor romance espiritualista espírita psicografado que nós já tivemos contato. Claro, não podemos falar que é o melhor existente, porque teríamos que ter lido todos, o que estamos longe de ter feito, mas entre os que nós lemos é, na nossa opinião, o mais interessante, o mais rico, o mais estimulante, o melhor. Nesse livro há uma passagem
em que Paulo de Tarso, depois de ter feito as suas primeiras viagens ao redor do Mediterrâneo, visitando diversas aldeias, cidades, espalhando a boa nova com seus amigos, ele para numa certa localidade para descansar um pouco e ali começa a receber emissários das aldeias, dos lugares, das igrejas, vamos dizer assim, igreja não como prédio físico, mas como assembleia. Igreja quer dizer assembleia em grego. Ele começa a receber emissário das assembleias, dos grupamentos, dos grupos de pessoas ligadas à Boa Nova, à mensagem de Jesus, que ele fundou com os amigos dele. E cada emissário pedindo um conselho, uma ajuda, uma orientação. E quando ele recebia e pensava em como responder esse emissário, outro aparecia. E depois outro, e depois outro, e outro ainda. E aquela quantidade de pedidos desesperou Paulo de Tarso. Como um pai, uma mãe, um amigo, um irmão, que recebem um pedido do seu amor e não vê como ajudá-lo. Caiu para Paulo, cai para todos nós nessa situação, a máxima do Pequeno Príncipe como uma maldição. Tu és eternamente responsável por aqueles que tu cativas. Nós cativamos pessoas por sermos servidos, por servir, por gratidão, por termos passado situações significativas juntos. E Paulo de Tarso, com a situação extremamente significativa de levar às cidades, às aldeias, a mensagem de Jesus Cristo, com as curas que ele promoveu, com os exemplos que ele trouxe, com os laços de amizade que ele teceu, no grande tecelão Paulo de Tarso, se sentiu responsável por todos aqueles amigos e aquela impotência o angustiou muito, o angustiou tanto que ele passou a noite no prédio onde as pessoas se reuniam em oração. E foi assim, em oração, que ele de repente no meio da noite viu como uma nuvem branca e brilhante surgir na sua frente. Conta ele que a nuvem brilhante foi aumentando de tamanho, ganhando proporção, depois ganhou contornos humanos e, enfim, se revelou como o próprio Jesus. O próprio Jesus se materializou na frente de Paulo de Tarso e lhe disse, lhe consolou, lhe animou, dizendo que ele resolveria aquela situação usando pelos dons do Espírito. Tal resposta, porém, não satisfez Paulo de Tarso, porque ele não entendeu. Como assim? Resolveria a situação pelos dons do Espírito. E aí, Jesus explicou como Paulo atuaria numa linha muito parecida com essa resposta que nós recebemos aqui. Disse Jesus a Paulo, a partir de agora, tu escreverás as igrejas, e eu escreverei através de ti. Entre nós, disse Jesus, entre ele, Jesus e Paulo de Tarso, eu colocarei Estevão, seu luminoso emissário. Estevão, aquele que foi perseguido por Paulo de Tarso
na sua infeliz iniciativa da primeira grande perseguição aos cristãos. Estevão, que foi assassinado numa ação promovida e coordenada por Paulo de Tarso. E Jesus revelou que juntaria assassino e assassinado num trabalho de resgate para disseminar a sua luz. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso como um processo pedagógico do Sublime Mestre? Em primeiro lugar. Mas é também muito interessante para nos revelar que mesmo o espírito do quilate de Paulo de Tarso, longe de ser um espírito puro, mas sim um espírito vigoroso, bem intencionado, muito capaz e muito leal a Jesus, não podia se comunicar diretamente com o Mestre e precisava que fosse colocado, como foi colocado, entre Jesus e ele, um outro espírito muito elevado, que seria uma espécie de tradutor. E assim, uma maravilhosa obra foi trazida à humanidade. As cartas de Paulo. As luminosas cartas de Paulo. Que, como tudo que é mensagem espiritual, traz também os limites, os preconceitos, as ignorâncias do próprio Paulo de Tarso. Também as cartas de Paulo precisam, como Kardec nos estimulou, serem analisadas. Na carta a Tiago ele fala: não crede em todos os espíritos, mas avalia aqueles que vêm de Deus. Nós precisamos estar o tempo todo ativos perante qualquer mensagem espiritual, analisar o conteúdo dessa mensagem sem se aferrar às assinaturas, às identidades alegadas. É assim que Kardec ensina a todos nós a analisarmos as mensagens espirituais. Foi assim que Tiago nos ensinou, e foi assim que Jesus nos orientou a dizer: a letra mata e o espírito vivifica. Tudo converge para que nós nunca recebamos passivamente as mensagens espirituais, mas sim que nós sejamos ativos, racionais, observadores, analíticos em todos esses momentos. Receita, inclusive, precisa, clara, necessária, urgente para esses tempos de fake news, de internet. Quantas mensagens nós não recebemos com assinaturas ilustres? E isso deve nos apassivar, aceitar tudo por causa de uma assinatura? Claro que não. A mensagem não é boa por causa da assinatura. Nós mesmos não somos bons ou maus porque somos de um país, de uma raça, de uma religião. O que nos torna bons ou maus é a natureza da nossa atitude, a natureza das nossas palavras, a natureza dos nossos pensamentos e sentimentos. E nós precisamos dessa lucidez o tempo todo. O tempo todo. A cada vez que recebemos uma mensagem, ainda que uma mensagem espiritual, ainda que o espírito se diga como, se identifique como um espírito muito considerado, Maria de Nazaré, Francisco de Assis, João Batista, há tantos, não é?
Nós não podemos aceitar passivamente. Precisamos demais estar sempre ativos, espertos, sem abrir mão da nossa responsabilidade de conduzir nossas próprias vidas. Que assim seja sempre. Jesus não disse que o mandamento maior é amar o próximo como a nós mesmos. Nosso maior compromisso não pode ser com o amor a nossos filhos, com o amor a nossos pais, nossas esposas, nossos maridos. Está errada essa programação mental que todos nós repetimos ao dizer: pelos meus filhos, pelos meus pais, pelo meu irmão, pelos meus amigos, eu faço qualquer coisa. Está errado. Errado. E é uma programação mental perigosa. Pelos meus filhos, meus pais, meus amores, meus irmãos. Eu não posso fazer qualquer coisa. Eu posso apenas fazer aquilo que for bom, certo e justo. Aí sim, eu devo fazer não apenas para os meus próximos, para os meus amores, mas até para os meus inimigos. Porque acima do amor a nós mesmos, acima do amor ao próximo, precisa estar o amor a Deus. Precisamos amar o amor, porque Deus é amor, acima de todas as coisas, acima de todas as partes, acima de todas as criaturas, inclusive acima de nós mesmos. Amar o que é bom, o que é certo, o que é justo, porque é isso que Deus simboliza. Com essa programação mental, difícil será repetirmos os muitos erros que temos cometido até agora. Pelos meus filhos, pelos meus amores, por todos aqueles que vierem até mim como amigos e inimigos, eu não faço qualquer coisa, eu farei apenas, porque esse é o compromisso fundamental, é o mandamento maior da vida. Eu farei apenas o que for bom, o que for certo, o que for justo. Que assim seja para todos nós, que essa clareza ética oriente os nossos passos, porque precisamos demais tomar boas decisões. Sermos promovidos nesse momento de transição planetária é manifestarmos, demonstrarmos capacidade de tomar boas decisões. E tomar boas decisões exige clareza ética, clareza de valores. Que foi exatamente o que Jesus nos trouxe com o mandamento maior. Pense a respeito disso. Programe a sua mente. Clarifique eticamente o seu ser. E, consequentemente, inevitavelmente, sua vida será povoada de boas decisões. Muito bom. Deixe-me ver as mensagens dos amigos. Roberto Alves. Pede doações. Nós não sabemos o que está por trás desses pedidos. Eu não conheço Roberto Alves. Maria José Sobral, boa noite. Osório Simões, boa noite. Gugu Souza, muito bom estar com você também aqui, Gugu. Hoje de manhã já nos vimos na palestra no Sementes de Luz, foi muito bom. Andréa Santos, deixe-me ver. Andréa Santos, Estela Santana Nogueira, Maria Aparecida Nicolas, Magaldi Marra. Muito bom estar entre amigos, muito bom compartilhar e
estarmos juntos nesse momento. Fico muito feliz por cada um de vocês, muito legal estarmos juntos. Continuaremos nosso aprendizado amanhã às 18 horas. Que a gente jamais perca um momento de oportunidade de crescer. Muito obrigado a todos, paz e bem a todos. Até amanhã.